Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aposentadoria. Como funciona a aposentadoria de um brasileiro ou de alguém que tem dupla nacionalidade, um espanhol e brasileiro, e que veio morar aqui na Espanha, mas contribuiu no INSS no Brasil e contribuiu também na Previdência Social aqui da Espanha. No final das contas, como vai se aposentar? Contam os dois períodos? Não conta? Como funciona? Então, se esse assunto interessa a você, fica ligado e não deixa de ver o vídeo até o canal. Eu não entendi o que ele falou. Esse vídeo também é uma resposta a uma pergunta que surgiu na nossa super live exclusiva que nós fizemos em junho, no mês de junho, e a resposta vai para Valéria, para você inscrita do nosso canal, Valéria. Bom, vamos lá. Antes que nada, aí na descrição do vídeo nós temos um endereço para você poder, o link para você poder entrar no grupo do Telegram, tá? Que é onde nós avisamos todas as novidades com antecedência para todos os inscritos do canal. E esses inscritos puderam participar dessa live exclusiva onde nós nos vimos cara a cara por Zoom. E foi muito legal transmitido ao vivo por YouTube. Então se você não está lá, clica aí na descrição do vídeo, tem o endereço, o enlace, vem enlace, porque na Espanha é enlace, vem o link para você poder entrar lá. Outro detalhe, uma novidade, nós estamos com a possibilidade de você poder apoiar o nosso canal. Você vai ver que na tela do nosso canal tem agora do lado do botão se inscrever, tem também o botão de apoiar o canal. Então você pode se tornar membro do canal e tem 3 planos. Dá uma olhadinha lá e desde já a gente agradece um montão. Vamos para o assunto. Antes que nada, dizer que esse assunto é um assunto bastante complicado, tá? É só você imaginar o seguinte: se você vai se aposentar no Brasil, você viveu a sua vida inteira no Brasil e vai se aposentar no Brasil, você consegue dizer que todos os casos das pessoas que vão se aposentar são iguais? No seu próprio país, se alguém vem te pedir informação e te pergunta, olha, como foi que você aposentou? Quais documentos você apresentou? Foi fácil? Você teve que ir mais de uma vez? Todos os casos são iguais? Sabemos que não. Por quê? Porque cada caso é um caso, depende do tempo que contribuiu, depende se a pessoa teve algum problema de saúde no meio do caminho e se afastou, depende da contribuição que ela teve nos últimos 5 anos, depende do ramo de atividade, depende se tem, como chama aquilo, adicional de periculosidade, tem tanta coisa envolvida que cada caso é um caso. Então agora imagine o seguinte, nós estamos falando de um convênio entre 2 países. 2 órgãos públicos de países diferentes analisando uma aposentadoria de uma mesma pessoa, onde cada caso também é um caso. Então é um assunto bastante complicado. E eu não vou poder detalhar muito, mesmo os textos legais que a gente separou. Por quê? Porque tem tanta coisa, tanto detalhezinho, que a gente se alargaria muito aqui no vídeo, tá bom? Mas antes que nada, dizer para vocês que o convênio que existe entre Brasil e Espanha, ele está estabelecido, tá? Com data de 16 de maio de 1991, esse convênio para a Seguridade Social entre Brasil e Espanha. E ele tem um texto, eu estou com um texto consolidado aqui de 16 de maio de 2018, porque é um acordo, é um convênio que vai renovando ano a ano, a não ser que por algum assunto diplomático um dos países diga que não tem interesse em manifestar a renovação. Se não, se renova todos os anos, ok? Por períodos iguais, de 1 ano. E vamos lá, o número desse BOI, tá? BOI é o boletim oficial, agora eu não lembro o que significa, mas é o boletim oficial, tá? É o BOI A 1996-962, essa é a atualização do Ministério de Assuntos Exteriores de 15 de janeiro de 1996, tá? E o último texto consolidado, 16 de maio de 2018. Eu vou separar alguns artigos aqui para a gente poder considerar alguns aspectos importantes. Primeiro, esse é um acordo entre Brasil e Espanha, tá? Então, se você contribuiu parte no Brasil, parte na Espanha, você vai ser beneficiado por esse acordo. Logo, dentro do texto legal, vou deixar o link para vocês também, para vocês poderem ver um PDF. Eu recomendo que, se você tem interesse, você leia tudo isso, tá? Para que você possa aplicar as informações para o seu caso. Aí na página, deixa eu ver que página que é, não sei se vai ter o número aqui, na página 3, ele tem um quadrinho cinza azulado em cima, que diz que a partir de 1º de março de 2018, esse convênio entre Brasil e Espanha obriga o Brasil, ou obriga não, né? Coloca o Brasil na condição de que vai prestar para cidadãos espanhóis também que vivem e cotizaram lá, jubilação por invalidez, que é a aposentadoria por invalidez, jubilação por edad, que é a aposentadoria por idade, pensão por fallecimiento, que é a pensão por morte, e acidente de trabalho e enfermidade profissional. Isso é o que o Brasil tem que fazer para cidadãos espanhóis que cotizam lá na Seguridade Social do Brasil.
E por parte da Espanha, a Espanha se compromete a prestar para cidadãos brasileiros que cotizaram nos dois países e vão se aposentar incapacidade permanente, que é a incapacidade permanente, jubilación, que é a aposentadoria, pensiones por muerte e supervivencia, pensão por morte e sobrevivência, e accidente de trabalho e enfermidade profissional. Bastante equivalente os dois acordos, ok? Aí é o seguinte, no artigo 5, tá? O inciso 2 diz o seguinte: as prestações econômicas de caráter contributivo, ou seja, que a pessoa contribuiu, tá? Por uma das partes contratantes em aplicação do presente convênio, se farão efetivas aos beneficiários, ainda que esses se encontrem no território da outra parte ou de um terceiro país. Então, por exemplo, um brasileiro foi para a Espanha. O Brasil está obrigado a cumprir esse acordo no que diz respeito a pensões contributivas. Sempre esqueço o celular. Vamos ver se eu corrijo isso aqui agora para não dar problema. Já estava, né? Bom, então o Brasil o Brasil e a Espanha estão obrigados, né, a seguir com esse acordo. Por exemplo, um brasileiro veio para a Espanha, vai se aposentar aqui. Se ele está na Espanha, mas contribui no Brasil, então o Brasil tem que atender o pedido da aposentadoria dele. Ao contrário também, um espanhol foi para o Brasil, contribuiu lá um tempo, a Espanha tem que cumprir, mesmo que ele não esteja mais na Espanha. E mesmo que esteja em um terceiro país, ok? Já não mora nem no Brasil, nem na Espanha, tá? O artigo 7, inciso 1º, para vocês verem como é detalhado, ele fala o seguinte, que o trabalhador que estando ao serviço de uma empresa em uma das duas partes contratantes, ou seja, uma empresa brasileira ou uma empresa espanhola, e que for transferido por essa empresa para outra parte, então um brasileiro trabalha no Brasil numa empresa brasileira e é transferido para trabalhar aqui na Espanha por atividade dessa mesma empresa, tá? E seja um trabalho de caráter temporário, diz que ele ficará submetido à legislação da primeira parte, ou seja, do Brasil, como se estivesse trabalhando ainda no seu território, com uma condição. Muitas, mas vou citar uma, que é, por exemplo, que a duração do trabalho, prevista do trabalho, não exceda 3 anos. Então, para você ver como tem detalhezinhos, tá vendo? A própria lei já diz, se você é brasileiro, vai trabalhar na Espanha para uma empresa do Brasil e é um trabalho temporário e você vai ficar menos de 3 anos, você vai continuar cotizando normalmente no Brasil e não entra ainda nesse convênio, entendeu? E a lei é tão detalhada que nesse mesmo artigo 7, inciso 2, ele fala de profissionais de voo, azafata, como fala no Brasil, aeromoças, aeromoço, não sei se chama aeromoço, ou fala inclusive sobre pessoas que trabalham, por exemplo, a bordo de cruzeiros, como que enquadraria aí na lei. Então é muito detalhe, por isso é bom ler esse documento que vai estar aí na descrição, tá bom? Bom, seguindo um pouquinho mais à frente, vamos passar agora para o artigo 16, que é o que interessa, que é o tema do vídeo. Prestações econômicas por invalidez, por velhice, por tempo de serviço e por sobrevivência. A aposentadoria com as suas diferentes características. O artigo 16 diz: o trabalhador que tem estado sucessivamente ou alternativamente submetido à legislação de uma ou outra parte contratante, ou seja, contribuiu um pouco no Brasil, contribuiu um pouco na Espanha, tá? Causará direito às prestações regulamentadas nesse capítulo nas seguintes condições. E aí fala várias. Uma delas, a instituição competente de cada parte, ou seja, a instituição competente da Espanha ou a instituição competente do Brasil, vai determinar o direito à pensão, levando em conta unicamente os períodos acreditados, períodos comprovados pela parte. Então a parte, claro, tem que comprovar que trabalhou. Aqui na Espanha é muito fácil porque existe um negócio que chama certificado de vida laboral. E toda vez que você começa a trabalhar num lugar dado de alta na Seguridade Social, você automaticamente está registrado nisso, então sai no seu certificado de vida laboral, isso é eletrônico. No Brasil a gente sabe que antigamente tinha bastante problema, tanto que eles pedem as carteiras de trabalho para comprovar o período de trabalho. Então aí você já vê como pode gerar algum tipo de problema. Por quê? O que a lei está dizendo é que cada país vai determinar o direito à pensão de acordo com a sua legislação. Se um brasileiro foi para a Espanha, tinha contribuído um tempo no Brasil, agora contribuiu um pouco na Espanha, chegou na idade de aposentadoria, vai pedir, a gente vai ver mais para frente aonde ele vai pedir, mas os dois países vão analisar e ele precisa comprovar nos dois países. Aqui é mais fácil, no Brasil, talvez se o trabalho é antigo, vai ter que apresentar a carteira de trabalho. Tá? Aí, o inciso 2, a linha A, B e C, fala sobre um monte de coisas. Por exemplo, que se vai determinar qual é a quantia da pensão, para qual o interessado tenha direito, como se todos os períodos do seguro fossem cumpridos na sua própria legislação. Ou seja, a Espanha vai fazer um cálculo como se esse brasileiro tivesse contribuído todo o tempo até chegar na idade da aposentadoria aqui. Ok? E tecnicamente o Brasil vai fazer o mesmo. Isso se chama pensão teórica.
E o valor dessa pensão, diz o inciso B, o valor dessa pensão se estabelecerá aplicando a lei da aplicando a pensão teórica calculada segundo a legislação, claro, de cada país, e a mesma proporção existente entre o período de seguro cumprido em cada parte que pertence à instituição que calcula a pensão. Olha que complicado, você vê? É difícil traduzir, difícil explicar, mas basicamente é assim. Os países vão fazer os cálculos do aposentadoria como se essa pessoa tivesse contribuído todo o tempo com eles. E depois o que é feito na prática é, fiz o cálculo, deu que a aposentadoria no Brasil, por exemplo, a pessoa teria direito a R$ 1.200, por exemplo, ou R$ 1.500. E aqui na Espanha deu que teria direito a 900 euros, ok? O que a Espanha vai fazer? Vai pagar o prorata, vai pagar o equivalente a essa parte. Então, se a pessoa contribuiu meio período contributivo em cada país, vai dividir isso por 50% e o Brasil vai pagar uma parte, a Espanha vai pagar uma parte. Como isso é feito na prática? Não sei, ok? Porque cada caso é um caso. Mas boas notícias, só de ler esses artigos dá para entender o quê? O tempo que você contribuiu no Brasil conta. O tempo que você contribuiu na Espanha conta, se somam, tá? 2, você vai receber a tua aposentadoria integral. Ok, depois o artigo 19, para casos, por exemplo, de invalidez, ele diz que, obviamente, para determinar qual é o grau de incapacidade física da pessoa, do trabalhador, os dois países, tanto o Brasil quanto a Espanha, podem pedir informes médicos, podem pedir laudos administrativos emitidos pelas instituições de cada um dos países. Essa pessoa às vezes fez um exame no Brasil, fez um exame aqui na Espanha, tem esses documentos e pode ser que te peçam documentos para comprovar, no caso, claro, do que seria a pensão por invalidez, ok? Bom, isso são algumas informações para vocês verem. Logo, o artigo 31 diz que as instituições competentes de ambas partes, Brasil e Espanha, poderão solicitar entre elas também em qualquer momento, reconhecimentos médicos, comprovações de fatos ou atos que possam derivar da aquisição, modificação, suspensão, extinção ou manutenção dos direitos a prestações reconhecidas. Ou seja, há uma constante comunicação entre os dois países. Tá? Por quê? Porque cada país, dentro do convênio, vai estar pagando a parte equivalente a essa aposentadoria. Então, eles têm interesse de ver que está tudo certinho, que não tem nada errado e que está tudo de acordo com a lei. Ok? Então, por aí você já tira também que não é algo fácil de fazer. É algo que vai levar o seu tempo, entendeu? Mas, enfim, o arquivo em PDF está aí para você poder fazer o download também, tá bom? Bom, agora o que nós vamos ver é uma página que fala aqui, deixa eu fazer uma coisinha. Aí. Não, assim não vai dar certo. Aí. Agora o que nós vamos ver aqui é uma página que fala sobre dúvidas frequentes sobre como pedir a pensão através de convênios bilaterais, que é o caso do Brasil e a Espanha. Tem um convênio bilateral, ok? Então, primeiro, posso solicitar a pensão a aplicação de algum dos convênios? Primeiro você tem que ver se existe. Aqui o vídeo a gente já falou para você que Brasil e Espanha tem. Inclusive aparece aqui nesse site, tá? Eu vou deixar o link também desse site aí para vocês verem. Existe algum requisito de contribuição mínima? Aí diz que vai depender das particularidades de cada convênio e das leis de cada país, ok? E lógico, então, se existe uma contribuição mínima, tem que ser aplicado. Onde solicitar a minha aposentadoria? Onde eu vou pedir? E aqui é interessante, aqui diz que a pessoa interessada vai fazer a solicitação da aposentadoria no país de residência. Então, se é um brasileiro que foi para a Espanha, chegou na idade de aposentar, ele está morando na Espanha ainda, ele vai pedir aposentadoria na Espanha. Logo, a Espanha vai se comunicar com o Brasil vai pedir documentos se for o caso, mas ele apresenta a solicitação aqui na Espanha. O mesmo, ao contrário, também é verdade. Se é um espanhol, foi para o Brasil, contribuiu nos dois, chegou na idade de aposentar e continua morando no Brasil, ele vai pedir no Brasil. E aí diz que, se não mora nem no Brasil mais, nem na Espanha, ele vai pedir no último país em que ele tenha realizado atividade laboral. Nesse caso, claro, um país que tenha acordo bilateral. Ok? Então, por exemplo, se o último país foi a Espanha, vai pedir na Espanha. Depois, vai cobrar duas pensões? Você vai cobrar dois benefícios? Aí diz que cada país vai realizar os seus cálculos e por parte de cada um deles vai calcular qual é a opção que resulta mais favorável para o trabalhador. E então, obviamente, cada país vai pagar a parte proporcional, vai abonar a parte proporcional segundo o tempo de contribuição em cada país, ok? Depois fala que a maioria dos países tem arquivos digitalizados, então não é muito complicado comprovar o tempo de trabalho. Nos últimos anos no Brasil isso tem acontecido, mas enfim, pode ser que o país te peça alguma documentação, ok?
Bom, basicamente aqui tem essas informações, tem outras informações interessantes também que vocês podem ver depois. Depois eu separei para vocês aqui também isto aqui, ó. Isto aqui é um documento em PDF que foi emitido pela Seguridade Social, governo da Espanha, e se eu não me engano isso aqui é da Junta de Comunidades da Galícia, tá? Se eu não me engano isso aqui foi emitido na Junta de Comunidades da Galícia. É um documento informativo do mesmo assunto para os espanhóis que vivem na Galícia ou brasileiros que vivem na Galícia. E fala sobre o mesmo, que é o convênio entre Brasil e Espanha. E aí vocês podem também dar uma olhada nesse documento. É um resumão bem resumido de tudo que a gente viu e do acordo bilateral. E por fim, para vocês verem como é um assunto difícil, o Instituto Santa Lucía. Santa Lucía é uma seguradora aqui na Espanha e eles também tratam de assuntos gerais como a aposentadoria, planos de pensão e tudo mais. Então eles têm esse artigo aqui, onde fala sobre contribuir em 2 países e como vai afetar a aposentadoria nesse caso. E eles falam aqui também em pontos gerais, mais ou menos o que a gente falou, o artigo é muito simples na verdade, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, várias pessoas fizeram perguntas. Nesse caso aqui ele pergunta algo, não fala qual é o país, aí o pessoal do Instituto Santa Lucía diz para ele procurar a Seguridade Social para pegar informações. Ele diz qual é o país, explica que ele trabalhou um tempo nos Estados Unidos, e mesmo eles dizendo qual é o país, eles dizem, olha, é melhor você se dirigir ao INSS para pegar ali informações específicas. Isso acontece com um monte de gente. A outra pessoa pedindo, e aí o pessoal do Santa Lucía fala, olha, sentimos não poder ajudar porque não temos informações dos convênios referentes a esse país, busca informação na Seguridade Social. Aqui é a mesma coisa, busca informação na Seguridade Social. E vários casos, tá? Aqui de novo, ou seja, cada caso é um caso. É muito difícil fazer um vídeo explicando exatamente como vai funcionar no seu caso. Mas eu espero que pelo menos esse vídeo tenha sido umas linhas gerais. O que a gente aprendeu nesse vídeo? 1. Você vai poder usar os tempos de contribuição dos 2 países, Brasil e Espanha. 2. Você vai pedir a sua aposentadoria no país onde você está morando. Então se você veio do Brasil para a Espanha, continua morando aqui, contribuiu aqui, você vai pedir aqui. E logo os 2 países vão se comunicar entre eles e se precisar vão te pedir documentação. 3. Eles vão fazer o cálculo, pelo menos é o que a lei diz, que mais beneficie você. E 4. Cada país vai pagar a quantidade proporcional ao tempo que você contribuiu em cada país. Como isso é feito na prática? Se o Brasil vai te mandar um dinheiro e a Espanha te manda outro por caminhos diferentes e chega na conta, se o Brasil manda para a Espanha, se você está morando aqui, a Espanha põe na sua conta, não sei dizer, tá? Mas o fato é isso, esses 3 pontos principais que nós destacamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que você também tenha gostado, Valéria. Muito obrigado por acompanhar o canal. Não esquece de, se você puder, clicar em apoiar o canal e se tornar membro da família Fazendo as Malas. E você sabe que você tem conteúdos adicionais na área de apoiadores, se você puder fazer isso. Tá legal? Um beijão, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!